Hoje vamos conhecer a história de um dos criminosos mais assustadores da história dos Estados Unidos. Um homem cuja vida inspirou alguns dos maiores filmes de terror dos últimos tempos. Seu nome é Ed Gein, também conhecido como Açougueiro de Plainfield. Mas hoje não vamos ficar apenas nos fatos sobre sua vida, mas também tentar entender como a Netflix transformou essa história em entretenimento. Entender o que é real e o que é ficção. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar o caso de hoje, eu queria convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like e vir assistir também os outros vídeos aqui no canal. Eu tenho uma playlist já com alguns casos criminais. Então é isso, todos os recados dados, vamos ao caso de hoje. Seu nome de batismo era Edward Theodore Gein. Ele nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, no Wisconsin. Ele era filho de George e Augusta Gein. Ed cresceu em um lar marcado por rigidez moral da mãe. Ele tinha um irmão mais velho chamado Henry. Augusta era extremamente religiosa e pregava contra os perigos da imoralidade, e principalmente contra as mulheres, que ela considerava como instrumentos de perdição. Ed e o irmão eram proibidos de manter qualquer tipo de contato ou proximidade com mulheres. Mas seu irmão mais tarde se rebela, chegando a ter um relacionamento com uma mulher. Mas o Ed sempre seguiu à risca os conselhos da mãe. O pai George era alcoólatra e distante. E assim, desde pequeno, o Ed cresceu isolado, submetido à autoridade da mãe, que dominava não só a casa, mas também a mente dos filhos. O Ed idolatrava tanto a mãe que ele a tratava como se ela fosse uma figura sagrada. Em 1940, o pai morreu. Poucos anos depois, em 1944, o irmão mais velho, Henry, também faleceu em circunstâncias estranhas, durante um incêndio em um campo. Depois da exposição do caso de Ed, houve muitos rumores que ele havia assassinado o irmão, pois, segundo relatos, ele não apresentava queimaduras pelo corpo e nem suas roupas estavam queimadas. Além disso, ele apresentava contusões na cabeça, o que poderia indicar um ataque. Mas nada disso foi investigado e o legista deu a causa da morte como asfixia pela inalação de fumaça. Em 1945, Augusto morreu após um derrame, e foi a partir daí que o Ed ficou completamente sozinho. Ele fechou os quartos que pertenciam à mãe, mantendo-os intactos, como se fosse uma espécie de santuário, e passou a viver recluso no restante da casa, no meio à sujeira, ao lixo e mais tarde a objetos macabros, um tanto quanto peculiares. Já sozinho, o Ed começou a desenvolver comportamentos cada vez mais estranhos. Ele começou a estudar sobre anatomia e ler livros sobre medicina legal e a ter histórias de canibais e rituais bizarros. Sua solidão e a fixação doentia pela mãe abriram espaço para pensamentos cada vez mais sombrios. Foi nesse período que começaram os roubos de túmulos. Durante a noite, Ed visitava cemitérios locais, desenterrava cadáveres de mulheres que lembravam sua mãe e levava partes desses corpos para casa. Com esses restos, ele confeccionava objetos como tigelas feitas de crânio, cadeiras e luminárias cobertas de pele humana, além de máscaras feitas de rostos. Até mesmo um traje completo, feito para que pudesse se tornar sua mãe. O primeiro caso oficial teria sido o desaparecimento de Mary Organ em 1954. Mas foi somente em 16 de novembro de 1957 que o terror de Ed Gein seria revelado. Naquele dia, Bernice Worden, uma viúva conservadora e proprietária de uma loja de ferragem em Plainfield, desapareceu misteriosamente.
Seu filho, que também era policial, encontrou a loja vazia, com sinais de luta e um recibo que indicava que o último cliente tinha sido Ed Gein. Então, a partir da prova desse recibo, onde o Ed se tornava a última pessoa a ter visto Bernice com vida, os policiais vão até a sua fazenda para tentar entender o que tinha acontecido. Mas o que eles não imaginavam é que ali encontrariam um dos cenários mais macabros e aterrorizantes. Corpos desmembrados, crânios usados como recipientes, máscaras de pele humana e o corpo de Bernice pendurado em um galpão, como se fosse um animal abatido. O caso chocou a América e rapidamente se espalhou pelo mundo, criando também muitas especulações sobre o caso. Ed confessou parte dos crimes, admitiu ter tirado a vida de Bernice e Mary Organ e também revelou os roubos de túmulo. Ele negou a prática de canibalismo e de necrofilia, mas a natureza dos objetos encontrados em sua casa já era suficiente para alimentarem décadas de especulação. Em 1968, Ed foi considerado culpado pelo assassinato de Bernice Walden, mas ao mesmo tempo declarado insano. Ele foi enviado para um hospital psiquiátrico, onde passou o resto da vida. Alguns desaparecimentos que aconteceram nesse período em Wisconsin também foram investigados para saber se havia algum tipo de envolvimento do Ed, mas nada foi provado. Ed Gein morreu em 1984, aos 77 anos, de câncer no pulmão, mas seu legado de horror já havia sido construído. Norma Bates, de Psicose, Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. Todos eles foram inspirados, direta ou indiretamente, na história de Ed Gein. Esse ano, a Netflix trouxe a sua versão da história na série Monster, The Ed Gein Story. A produção faz parte da antologia Monster, que já havia retratado outros criminosos e que agora mergulhava no universo de Ed Gein. A série busca mostrar não apenas os crimes, mas principalmente o que teria transformado o Ed no monstro de Plainfield. E é aqui que começam as diferenças entre a ficção e a realidade. Na vida real, há poucas informações confirmadas sobre a vida amorosa de Ed, não havendo relatos nenhum de que ele havia tido uma namorada ou tido um relacionamento com uma mulher. Mas a série traz um relacionamento central, com Edlene, uma mulher que teria sido namorada de Ed por quase 20 anos. Na realidade, esse ponto é controverso. Algumas declarações sugerem que ela existiu, mas não há provas sólidas de que esse relacionamento tenha realmente acontecido. Na tela, porém, a relação ganha peso dramático, servindo para humanizar o Ed e criar uma trama paralela. Outro ponto polêmico é a morte do irmão Henry. Na vida real, a causa oficial foi acidental, mas na série, vemos o Ed sendo tratado como responsável pela morte em uma cena carregada de tensão. Mais uma vez, uma hipótese dramatizada, sem base conclusiva na realidade. A produção também exagera nos aspectos psicológicos e visual. Vemos o Ed em cenas de alucinações, dançando com máscaras feitas de pele, ouvindo a voz da mãe como se estivesse viva. Nada disso está registrado nos documentos oficiais, mas foi inserida como recurso para mostrar a deteriorização mental do personagem. Além disso, a aparência do Ed também foi estilizada. Enquanto na vida real ele era um homem comum, solitário e sem carisma, na série ele é interpretado por um ator considerado atraente e que gera críticas de que a produção acabou embelezando um dos criminosos mais perturbadores da história. Na série também foi abordada que o Ed ajuda o FBI na captura de Ted Bundy, mas na verdade Ed não teve nenhum tipo de envolvimento na identificação ou captura de Ted. Por outro lado, a série também acerta ao retratar fielmente alguns pontos.
Ela mostra o isolamento, a fixação pela mãe, o recibo do anticongelante que o denunciou, o corpo de Bernice Wold na fazenda e a descoberta chocante dos objetos feitos de pele humana. Esses detalhes foram preservados e ajudaram a manter a essência dos fatos. A história de Ed Gein é um exemplo claro de como a realidade pode ultrapassar a ficção em termos de horror. Seus crimes são perturbadores, ecoaram não apenas no noticiário da época, mas moldaram a própria cultura do terror. A série da Netflix, ao dramatizar esses acontecimentos, cumpre o papel de recontar a história para as novas gerações, mas também corre o risco de romantizar ou suavizar certas partes, criando uma versão que nem sempre corresponde à realidade. É por isso que é muito importante nós, como telespectadores, entender e diferenciar o que é realmente fato real. Então, essa é uma história que realmente é muito horrorizante. Imagina só os policiais ali entrando na fazenda, encontrando objetos feitos de pele humana, crânio servindo como tigela. Tudo isso é muito assustador. Não consigo nem imaginar como seria minha reação diante de uma cena dessa. E tentar sempre lembrar das vítimas, né? Da crueldade realmente daquele personagem. E não de uma forma romantizada, não de uma forma como se ali simplesmente foi uma pessoa que enlouqueceu com o tempo, ou foi uma pessoa que fez isso, mas depois ele teve a redenção. Não, ele foi um monstro, ele violava túmulos para pegar partes do corpo de mulheres, né? Ele assassinou uma mulher que é colocada como se a Bernice ela fosse uma mulher promíscua, o que na verdade não se tem relato sobre isso, muito pelo contrário. Os relatos que eu encontrei falam que ela era uma mulher séria, uma viúva séria, que era dona de um estabelecimento e que foi morta provavelmente por loucuras da cabeça do assassino, o Ed Gein. Então é isso, gente. Me contem aí se vocês estão assistindo ou já assistiram a série, o que vocês estão achando ou acharam no final da série. Se vocês já conheciam essa história, os fatos reais, se vocês acham que realmente a série tá exagerando um pouco, tá romantizando um pouco demais na questão do personagem. Então é isso, um grande beijo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, e até o próximo vídeo. E tchau!